Na apresentação de hoje trataremos de um erro que tem sido cometido. Isso tem acontecido bastante por parte dos agentes da autoridade de trânsito, no que se refere à autuação por recusa ao teste do etilômetro, popular bafômetro. E eu quero que você preste atenção nas nossas explicações, porque isso, quando não observado pelo agente da autoridade de trânsito no momento da lavratura do auto de infração, pode anular a multa de trânsito. E, portanto, você já se livra aí de ter que pagar quase R$3.000 a título de multa, além de se safar do consequente processo administrativo de trânsito para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir. E quais são esses erros? Vejamos, já te explico na sequência, mas antes eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade, e compartilha o vídeo aí nos grupos de WhatsApp, no Facebook, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Tem um link do meu grupo no WhatsApp em que publico diversas matérias sobre direito de trânsito, sobre a imposição da penalidade de multas de trânsito, bem como matérias relacionadas à imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH. É interessante, link na descrição. Dito isto, vejamos. Quando o agente da autoridade de trânsito lavra um auto de infração de trânsito por recusa ao bafômetro, e a partir de agora utilizarei o nome popular do equipamento, ele deve constar, se for o caso de uma recusa, algumas informações importantes. Vejamos, quem recusa, recusa a ar. Então, se eu estou, em tese, me recusando a ser submetido ao teste do bafômetro, o agente da autoridade de trânsito tem que fazer a qualificação do aparelho que foi recusado, que não foi utilizado porque eu me recusei a submeter-se ao teste. Então, assim como deve constar as informações relacionadas ao aparelho quando o teste efetivamente é realizado, no caso da recusa, igualmente. Então, tem que ter lá o número do aparelho, a série do aparelho, se esse aparelho fora aferido pelo Inmetro. E por que tem que constar se ele foi aferido ou não? Porque no caso específico da fiscalização de trânsito referente a motoristas que fizeram o consumo de bebidas alcoólicas, a legislação diz que esse aparelho deve ser verificado periodicamente. E essa periodicidade, no caso específico, é de 12 meses. Significa dizer que o aparelho utilizado por um policial militar, por exemplo, deve ter sido verificado, ou seja, deve ter a sua aferição realizada pelo Inmetro dentro do período dos últimos 12 meses. E se isso não acontecer, esse auto de infração ele é nulo e o seu registro deve ser julgado insubsistente e, por consequência, o auto de infração deve ser arquivado pela autoridade de trânsito competente, pelo agente que fez a lavratura do auto de infração. E como eu fiz a provocação no início do vídeo, é muito comum você pegar a microfilmagem do auto de infração,
que é aquela via amarela que você deve receber quando for autuada, e não constar nenhuma informação referente ao aparelho que você, em tese, teria recusado. Portanto, esse ato administrativo ele é nulo, porque ele vicejou, ele nasceu viciado, com falhas, ele nasceu inconsistente. Não é possível fazer a identificação do aparelho que você teria se recusado a submeter-se ao teste. Na maioria das vezes, o agente da autoridade de trânsito sequer possui o aparelho na viatura, no local da fiscalização. E aí chega simplesmente por maldade ou falta de conhecimento da legislação e pergunta para o cidadão: você gostaria de soprar o bafômetro? E a pessoa diz não. E ele vai lá e lavra um auto de infração com base no artigo 165-A do CTB. Ou seja, por recusa ao teste do bafômetro. Sendo que o agente público sequer tinha o equipamento. Se você falasse quero, como que você realizaria esse teste? Se não existe um aparelho na viatura. Fica aqui uma dica, inclusive, para os profissionais que atuam na defesa de condutores fiscalizados, que seria interessante pedir, além da microfilmagem do auto de infração, pedir também o relatório de serviço do agente autuador, para verificar se isso constava como equipamento. Quando um policial, um guarda municipal, ou até o agente de trânsito, quando sai para realizar o seu serviço, ele tem um relatório. Se for viatura ou motocicleta, por exemplo, chama-se relatório de serviço motorizado. E ali deve constar a arma que ele está utilizando, se utiliza equipamentos tais como tonfas, cacetetes e etc., bem como o bafômetro, o etilômetro. Olha, estamos portando o etilômetro na viatura tal. Isso serve para resguardar o agente público, mas nada impede de ser utilizado como provas para o cidadão se livrar da imposição de uma irregularidade imposta pelo Estado. Tudo bem? Gostou do conteúdo? Então deixa seu comentário abaixo do vídeo e me diga o que você achou de tudo isso. Tem críticas, sugestões? Estou à inteira disposição de vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite para que você inscreva-se no canal, deixa o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.